Olá, amigos. Eu espero que vocês estejam bem. Vocês estão nos acompanhando nos vídeos, nas orientações do irmão José sobre a psicografia de Carlos Bacelli. E nós vamos trabalhar aqui no livro Vigiai e Orai. O capítulo se chama Se Não Consegues. Se Não Consegues. Tem um monte de coisa que a gente não consegue, tá? Ele coloca aqui a partícula se, que é um condicional. Se não consegues libertar-te de imediato deste ou daquele problema que te acabrunha, procura administrá-lo. Olha, se a gente não consegue se libertar de alguma dificuldade que está nos abatendo, que está nos incomodando, que ele fala que te acabrunha, se a gente não consegue se libertar, ele pede para a gente administrar o problema. Eu quero que a gente entenda, administrar o problema não é se conformar com o problema e se confortar com o problema. Não é isso, não. Tá? Vocês vão ver as colocações que ele vai trazer para a gente. Num primeiro momento, quando ele fala, se não consegues libertar-te de imediato, só de colocar a partícula se, é sinal de que lá na frente conseguiremos. Hoje não estamos conseguindo, hoje. Mas se não consegue, procure administrar o problema. O que é interessante, gente, é que é significativo o movimento de autoavaliação. É muito significativo. Sabe por quê? A gente descobre o problema que a gente tem. Eu não consigo me libertar dele, mas eu saber que eu o tenho, isso é muito importante. Por quê? Porque lá na frente, quando ele diz problema que te acabrunha, procura administrá-lo. Como que eu vou administrar se eu não sei? Como que eu vou administrar se eu não o admito? Como que eu vou administrar se eu o nego? Se eu não sei que eu o tenho, se eu não admito que eu tenho, e se eu nego o tempo todo quando alguém me orienta, quando alguém me alerta, como que eu vou administrar? Então, o primeiro passo da administração, autoconhecimento. Primeiro passo. Administrando este autoconhecimento, administrando o autoconhecimento, eu vou descobrir ali uma leva de situações, de dificuldades, de transtornos que me acomete. Eu vou descobrir. Se eu descubro, eu não consigo, neste momento, nesta situação, neste contexto, eu não consigo me libertar de tal problema. Então, é hora de administrá-lo, ok? Que as tuas dificuldades íntimas não sejam embaraço para os outros. Eu descobri que eu tenho. Isso não pode ser um embaraço nas relações que eu trago, nas relações que eu conquisto, nas vivências, nos contatos, no diálogo. Isso não pode ser um embaraço. Que as tuas dificuldades íntimas não sejam embaraço para os outros, ele não está... Aqui não tem a partícula se. Aqui não tem. A partícula se, ela aparece lá em cima, se não consegues libertar-te de imediato. Você vai conseguir. Daqui a 2 meses, daqui a 2 anos, daqui a 2 encarnações, a gente vai conseguir. Porque o processo, lembram, terceira parte do Livro dos Espíritos, lei de progresso. Se o processo é lei de progresso, eu não consigo hoje, mas eu vou conseguir amanhã. Tá claro? Então, eu não consigo hoje, que significa de imediato. Agora, esse problema, ele não pode incomodar as pessoas que estão comigo. Por isso que no parágrafo seguinte, ele coloca que as tuas dificuldades íntimas não sejam embaraço para os outros. Vamos pegar dificuldades íntimas. A gente sabe que a gente tem. Lembra, faz uma autoavaliação nesse momento que a gente está conversando aqui no vídeo. Lembra uma dificuldade que você tem e que você sabe que isso incomoda, por exemplo, o seu marido, incomoda a sua esposa, incomoda os seus filhos, e eu estou trazendo o núcleo familiar. Porque o núcleo familiar
ele nos conhece pelo avesso. O núcleo familiar nos conhece pelo avesso. O núcleo social nos conhece pela máscara. Mas máscara é um negócio muito bacana, porque ela cai, vocês já notaram? A máscara cai. A máscara fica. Daí a um tempo, você começando a conviver um pouquinho mais de proximidade, não com familiaridade, vamos deixar isso para os familiares, devagarinho a máscara cai. Quando a máscara cai, a gente descobre que não é bem do jeito que a gente idealizou, do jeito que a gente criou, do jeito que a gente imaginou. Não é. Mas o não ser não significa, entretanto, que a gente não possa conviver. Ou seja, eu estou dizendo viver com o outro. Não significa. Nós podemos conviver com o outro. Entretanto, não adianta a gente colocar no outro aquilo que ele não tem para oferecer. Lembra que nós falamos disso há pouco, em outro vídeo? Nós colocamos, não adianta querer ver, querer receber o que o outro não tem para oferecer. Da mesma forma, não adianta a gente ser dissimulado e tentar oferecer valores que a gente não tem conquistado. A gente não tem conquistado, não tem como oferecer. Então, se eu não tenho o que oferecer, eu também não posso perturbar. Porque a ideia é essa. Eu me descubro, eu me conheço, eu me avalio, mas que essas dificuldades que eu descubro, que as dificuldades íntimas, não sejam embaraço para os outros. Ora, ainda que elas não sejam embaraço para os outros, eu tenho que lutar para não ser embaraço para mim. Aí volta, gente, eu estou fazendo um trânsito entre o parágrafo anterior e este, porque volta na situação anterior, se não consegue de imediato se libertar dele. Administra. Vocês vão lembrar de uma passagem de Pedro, no capítulo 2, no versículo 19, me parece que é a segunda carta de Pedro. Aí o Cássio vai estar colocando aqui no vídeo para nós. Quando ele coloca, o homem é escravo daquilo que o domina, o homem é escravo daquilo que o domina. Se eu sou escravo daquilo que me domina, olha a questão dos embaraços. Se os transtornos no campo moral, eles começam a me dominar, as dificuldades no campo moral começam a me dominar, eu começo a ser escravo desses vícios. Se eu sou escravo desses vícios, eu começo a perturbar aqueles que comigo convivem, a tal ponto de daqui a pouco essas pessoas recuarem do convívio e elas começarem a se afastar. Então, o meu transtorno ele não pode ser perturbador. No convívio, o que eu vou fazer? Eu vou oferecer o que de melhor eu tenho. No convívio, nós iremos oferecer o que de melhor a gente tem. Aí vocês estão pensando assim, Emerson, mas aí a gente está utilizando máscara. Sim, por enquanto, a gente, para conviver, a gente tem as nossas máscaras que um dia não serão mais. Será a nossa essência. Se hoje a gente usa da aparência, a construção do reino de Deus no nosso estado íntimo não depende de aparência. Não depende. Futuramente, eu estarei com esse reino de Deus que eu usei de aparência, eu estarei com ele dentro de mim, internalizado. É diferente. Então, hoje, a gente abraça, a gente convive, a gente confraterniza, a gente se solidariza, a gente acolhe, mas o melhor é quando a gente der conta de fazer isso o tempo todo, dentro da nossa casa, no nosso ambiente social e nas nossas relações espirituais. Aí sim, mas aí tem uma jornada pela frente, tá? Tem uma jornada. Sabe aquela fala de Jesus, eu e o Pai somos um? Olha, aí a gente já está vivendo o que o Paulo coloca para nós, já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Então nós temos uma estrada pela frente. Estou lembrando aqui, o Livro dos Espíritos tem uma colocação interessante, eu não lembro a questão, quando ele fala assim, a distância que nós temos em relação a Deus é a mesma distância que o animal tem em relação a nós.
Gente, isso é muito simples e muito profundo. A distância que nós estamos em relação a Deus é a mesma que o animal tem em relação a nós. Olha, quando a gente começa a dar uma pincelada no livro Evolução em Dois Mundos, a gente começa a entender a distância do animal de bilhões e bilhões de anos para chegar na fase hominal. Então, vamos com calma, né? Vamos com calma, a gente está caminhando. Lei de progresso. E aí, ele coloca mais na frente assim, que as tuas mazelas pessoais não comprometam a felicidade de ninguém. Olha que bacana isso. Se as tuas mazelas pessoais que as tuas mazelas pessoais não comprometam a felicidade de ninguém. Olha aqui, vamos pegar um exemplo simples. Se a pessoa tem uma mazela absolutamente pessoal, ele quando está numa festa, ele bebe até cair. Ele tem esse perfil, ele gosta de beber. Se ele bebe é um problema dele, é uma questão dele, da festa, esse é um problema deles lá, tá? Não vamos avaliar isso agora. Mas se a pessoa sabe que ela não dá conta de se controlar, não dá conta, e ela vai beber até cair, vai beber até vomitar, vai beber até agredir, vai fazer aquelas piadas sem graça, que só ele ri, porque ele está alcoolizado, que muitas vezes não é nem piada, porque está diminuindo alguém, enfim. Ele está incomodando a felicidade do outro. Emerson, mas então ele deixa de ir na festa? Não. Vamos lá no princípio da filosofia? O melhor da festa é esperar por ela. Primeiro aspecto. Segundo, ao sair de uma festa, saia no auge dela. Não espere o declínio do horário, o declínio das relações, o declínio do convívio. Não espera. Sai da festa quando ela estiver no auge do bem-estar. Aí você começa, despede, gente, eu estou indo. Então, vai saindo devagarinho, sai a francesa, despede de quem estiver na saída, não precisa despedir da festa inteira, porque todo mundo pede para você ficar. Quando começa a extrapolar no horário, começa a aparecer essas situações nas quais perturbam o ambiente. Mais do que isso, estraga a felicidade, compromete a felicidade do outro. Olha o que o irmão José pede, que as tuas mazelas pessoais não comprometam a felicidade de ninguém. Se eu tenho um vínculo com álcool, vou para uma festa, a hora que eu sinto lá, tomei um pouquinho, então, gente, eu já estou de saída, pego o meu filho, pego minha esposa, pego meu marido, gente, a gente já está de saída e tal. Por quê? Eu estou começando a exceder. Eu não posso comprometer a felicidade dos que ali estão. Eles estão num movimento absurdamente lúcido de confraternização. Olha que bacana. Chamaram para um aniversário, para uma festa de casamento, comemoração de uma turma que já não se reúne há 5 anos, um grupo de formatura, enfim, não importa o motivo, mas que a gente não comprometa a felicidade do outro com a mazela que é pessoal. Neste caso, o alcoolismo. Ok? Que as tuas lutas por melhorar não afetem a vida dos teus semelhantes. Que as tuas lutas por melhorar não afetem a vida dos teus semelhantes. A sua melhora não pode incomodar o outro. A sua melhora não pode afetar a vida do outro. A sua melhora não pode prejudicar a caminhada do outro. Mas como que eu estaria prejudicando? Quando eu deixo, vou pegar um exemplo também simples. Veja, voltando para o relacionamento familiar, quando a gente deixa de ser solidário dentro de casa, não, porque eu estou no processo de melhora, eu estou correndo para a casa espírita. Atenção, eu não estou dizendo que a gente não deva frequentar as tarefas da casa espírita, mas deixar a nossa casa. Não, gente, nós não podemos fazer isso, não. Não podemos fazer isso. Deixar a casa bagunçada, desorganizada, perturbando o ambiente daqueles que não compartilham conosco. Se eu vou sair, sai da sua casa sem prejuízo para aqueles que lá ficam. Sai sem provocar algazarra, sai sem deixar as coisas fora do lugar.
Sai sem deixar vasilhas na pia. Sai sem deixar o vaso sanitário sujo. Dê uma descarga, limpe as vasilhas que estão na pia, não deixe a mesa suja, não deixe roupa em cima da cama, não deixe toalha molhada no banheiro. Sai sem perturbar as pessoas que vão ficar naquela casa. É simples demais. Eu estou dando o exemplo da família, porque este é do nosso dia a dia. Ah, não, gente, olha, vocês arrumam aí, porque eu tenho uma reunião agora lá na Casa Espírita. Não, olha, porque eu tenho uma campanha do Quilo, eu não posso atrasar. Se você não pode atrasar, o que é louvável, porque não podemos mesmo, porque isso se chama disciplina, então que eu levante mais cedo e tenha disciplina nos meus afazeres domésticos. Eu não posso comprometer as pessoas que estão comigo, ok? Que a gente não comprometa. Tá? Ou seja, é a fala do irmão José, que as nossas lutas por melhorar não afetem os nossos semelhantes. Que sejas condescendente, não sejas condescendente em excesso com os teus erros. Não sejas condescendente em excesso com os teus erros. É comum, quando a gente, voltando ao exemplo anterior, a gente sai e deixa tudo desorganizado, é porque a gente está atrasado. Não, mas na hora que eu voltar, eu arrumo. Na hora que eu voltar, eu volto 3 horas depois. Vai ficar tudo ali me esperando. Agora, se o marido faz, ou se a esposa faz, aí a gente vai lá e julga. A gente vai lá e pune. Muitas vezes a gente agride. Quando a gente faz, a gente é condescendente. Ele está pedindo que a gente não seja. Não seja condescendente com os teus enganos. A gente sabe que está errado, vai lá e corrige. E não tem problema se o outro chegar e falar assim, mas você vai deixar o café da manhã em cima da mesa? Todo mundo já tomou, você vai deixar tudo aí? Não, na hora que eu voltar eu guardo. O quê? Não, não vou não. Foi bom você ter lembrado, eu já estava virando as costas aqui. Qual o problema do outro te lembrar? Isso não é ameaçador, isso não é agressivo, isso não é perturbador. Isso não nos diminui, nada disso. Então, não sejamos condescendentes. O outro te falou, olha, você está deixando as suas roupas, você tira a roupa e deixa no chão. Aqui tem um cesto de roupa suja, olha, coloca lá dentro. Oh, nossa, desculpa, eu estou com a cabeça cheia. Vai, pega a roupa, não é desculpa e deixa para o outro fazer, não. Pega a roupa e coloca no cesto de roupa suja, pega o calçado e coloca no local certo, não deixa chinelo de um lado, sapato do outro, tênis. Para. Se nós não começarmos a criar um ambiente tranquilo dentro da nossa casa física, como é que nós vamos ter ambiente tranquilo na nossa casa íntima? Como? Ainda que na aparência está tudo organizado e aqui está tudo confuso, eu começo daqui para cá. Porque se eu esperar daqui para lá, olha, eu vou demorar séculos. Por quê? Porque na organização do meu estado íntimo, tem tantas situações do campo moral que precisam ser vencidas, a gente tem que começar. Vamos começar de fora. Organiza a gaveta, organiza o seu guarda-roupa, organiza o seu banheiro, organiza a sua cozinha. Vão organizando. Devagarinho a gente começa a organizar as gavetas internas da gente. Não toleres em demasia as tuas constantes reincidências no mal. Quando ele fala não sejas condescendente, para de ser tolerante consigo. Errou. A gente já lembrou aqui que é levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. A gente já lembrou a fala de Paulo, quando ele coloca para nós, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, lá no capítulo 12 de Hebreus, e isso a gente já lembrou. Eu estou repetindo para reforçar. O que ele está dizendo para nós? Não toleres em demasia as tuas constantes reincidências no mal. Errou. Nossa, mãe, pisei na bola com isso aqui. Puxa vida, tem que refazer esses valores. Tenho que refazer este contexto. Tenho que refazer essas situações. Pronto. Eu preciso. Isso tem que caminhar no nosso estado íntimo. Administra os teus conflitos psicológicos, pugnando por tua independência em tuas inclinações infelizes. Administra os teus conflitos psicológicos, pugnando
por tua independência, ou seja, lutando por tua independência em tuas inclinações infelizes. Olha, é quase que um resumo das coisas que a gente está exemplificando, tá? Lutando para vencer essas situações. Corrige-te a cada dia e de tuas pequeninas vitórias no cotidiano alcançarás o triunfo definitivo. Corrige cada dia um pouquinho. Você sabendo que está conseguindo, lá na frente nós vamos ter a vitória real. Lá na frente. Ou seja, o que ele chama de vitória em definitivo. Triunfo. Alcançarás o triunfo definitivo. Quando ele faz, para fechar, eu lembro de uma colocação do Paulo, quando ele escreve aos Romanos, e aí lendo este capítulo, este parágrafo, quando ele fala para corrigir um pouquinho no dia a dia, um pouquinho, para a gente ter essa vitória em definitivo, o triunfo em definitivo, quando Paulo coloca para nós assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com este mundo, com as coisas externas, com a corrupção, com o mal-estar, com as agressões, com as criminalidades, com as deslealdades, com as mentiras. Não vos conformeis com este mundo, mas não vos conformeis com este mundo. Eu não vou concordar com este mundo, mas eu também não posso concordar com este mundo. Até porque, se eu estou neste mundo, eu tenho problemas nessa área. Eu não nasci aqui por acaso, não. Eu não estou na Terra por acaso, eu não estou no Brasil por acaso, eu não estou neste contexto que eu venho inserido por acaso. Então, não conformeis com este mundo, não vos conformeis com este mundo. Não. Nem o mundo externo, nem o mundo íntimo. Por quê? Porque senão eu me acomodo. Ah, é assim mesmo, eu sou assim mesmo. Não, sem parar com isso. Ah, pau que nasce torto, morre torto. Para. Nós não somos essa árvore aí, não. A gente pode endireitar o nosso caminho, não é isso que Paulo coloca? Então, não vos conformeis com este mundo. Luta, investe. Ah, Guimarães Rosa fala isso, não fala? Que uma vez eu peguei os desejos de Guimarães Rosa e eu falei, vamos colocar isso para nós aqui em Minas, vamos colocar para nós ouvintes, para mim, que estou falando. Minas, ele faz referência a Minas, Guimarães Rosa, Minas, entende, atende, toma atento, avança, peleja e faz. Ele coloca 6 passos. Entende, atende, avança. Não. Minas entende, atende, toma atento, avança, peleja e faz. Ele dá 6 passos para a nossa caminhada. Vou tirar a palavra Minas. Que nós façamos esses movimentos que ele propõe para Minas. Ou seja, voltando ainda à fala de Paulo, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu posso mudar por aquilo que eu entendo, por aquilo que eu leio, por aquilo que eu escuto, por aquilo que eu divulgo, por aquilo que eu faço. Eu posso mudar. Então, pelo vosso entendimento, não é mudar de conformidade com aquilo que o outro, com aquilo... Nossa, agora eu vou mudar, que eu vou... Não, por aquilo que eu estou entendendo, vou fazendo um pouquinho dia a dia. É isso. Não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, voltando ao texto, se não consegues. É isso aí. Façamos o melhor que a gente puder, aonde a gente estiver. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até breve.